Então, em relação às definições que são importantes para se compreender essa planilha, uma delas é de grupo de trabalho, conforme a gente acabou de falar. Tá? Então, o grupo de trabalho seria um conjunto de pessoas que realizam uma mesma tarefa ao longo de toda a obra. Essa é a ideia do grupo de trabalho, tá certo? Ele faz o seu trabalho em um determinado local, no que a gente chama de pacote de serviços, tá? Acabou aquele pacote, ele segue para outro pacote e libera aquele local anterior para que o próximo grupo possa realizar seu trabalho. Como a gente falou, são 5 grupos de trabalho que fazem parte da obra: o grupo de fundações, o grupo de alvenaria, o grupo de coberturas, o grupo de instalações e o grupo de acabamentos. Tá? Linha de produção é um conceito bastante importante dentro do planejamento do projeto SHS, porque diz respeito ao número de casas que seriam construídas ao mesmo tempo por um determinado grupo de trabalho, ou seja, aquele grupo de trabalho, por exemplo, o grupo de trabalho de fundações, ele vai construir, vai trabalhar simultaneamente num certo número de casas. Quando ele acabar o trabalho dele dentro desse número de casas, dentro desse pacote de trabalho, dentro dessa linha de produção, ele vai seguir adiante para outra linha de produção, onde ele vai realizar aquele mesmo trabalho num mesmo número de casas. Okay? Então, a linha de produção ela representa a quantidade de casas nas quais aquele grupo de trabalho realiza o seu serviço ao mesmo tempo. Por exemplo, imagine que você tenha uma obra onde o número de casas por linha de produção seja 3 casas por linha. Tá? Então, por exemplo, o grupo de fundações vai realizar o seu trabalho nessas 3 casas ao mesmo tempo. Vai construir as fundações dessas 3 casas. Ele acabou de realizar esse pacote de trabalho, ele vai seguir para construir as próximas 3 casas, as fundações das próximas 3 casas. E em seguida vai liberar aquelas casas em que ele já terminou o seu trabalho para que o próximo grupo possa realizar o seu trabalho. Um outro conceito importante é um conceito de linha de balanço. A linha de balanço ela é uma ferramenta gráfica que auxilia ao planejador da obra e também às equipes entender aonde eles devem estar, aonde eles devem realizar o seu trabalho e em que momento eles devem realizar o seu trabalho naqueles locais. Então, a estrutura da linha de balanço é o seguinte: na parte vertical, no eixo vertical, você tem as linhas de produção, como se fosse uma escada, tá certo? Então, no eixo vertical você tem as linhas de produção. E no eixo horizontal, você tem o tempo. Então vamos supor que uma determinada equipe, um determinado grupo de trabalho, tenha que realizar o seu trabalho na linha de produção número 1 durante 2 semanas. Então esse primeiro degrau da escada que ele tem que percorrer, ele terá o comprimento de 2 semanas no eixo horizontal e corresponderá à primeira linha de produção, porque é o primeiro degrau da escada. Na medida em que ele acabou o seu trabalho, nesse primeiro degrau, ele passa para um próximo degrau. O próximo degrau seria então a linha de produção número 2. E a duração desse trabalho seria também de 15 dias. A linha de produção ela é organizada de forma que todos os degraus da escada tenham a mesma duração, ou seja, que uma equipe demore o mesmo tempo aproximadamente para realizar esse trabalho que ela precisa realizar em cada linha de produção. Tá? Então, a linha de balanço é uma ferramenta que vai mostrar 5 escadinhas. Cada escada corresponde a um grupo de trabalho. Então, o grupo de fundações terá a sua escada. O grupo de alvenaria também vai ter a sua escada. O grupo de cobertura também terá a sua escada. O grupo de instalações também. E o grupo de acabamentos
também cada um terá a sua escada, tá? Que mostra, novamente, aonde ele deve estar trabalhando e durante qual período, quanto tempo ele tem que ficar trabalhando naquele pacote de trabalho, tá certo? Naquela linha de produção, tá? A linha de balanço, ela tem uma característica que é a seguinte: essas escadas, essas linhas de balanço, elas não podem se cruzar. Se uma escada encosta na outra escada, o que quer dizer? Quer dizer que você teria duas equipes trabalhando ao mesmo tempo em um determinado pacote de trabalho, em uma determinada linha de produção, tá certo? E isso foge ao conceito dessa ferramenta, que é a ferramenta de linha de balanço. A ideia é que as equipes não trabalhem simultaneamente nas casas. Cada um faça o seu trabalho, em seguida siga para outro pacote, liberando o pacote anterior para que um novo grupo de trabalho possa atuar, tá? O conceito de embrião, ele está relacionado ao modelo de casa que vai ser utilizado, tá? Então nós temos 4 embriões ao todo no projeto SHS. Nós temos o embrião número 1, que é aquela casinha menor, ok? Temos o embrião número 2, que corresponde à expansão horizontal do embrião número 1, mais ou menos a área, o tamanho do embrião número 2 é aproximadamente o dobro do embrião número 1. Nós temos também o embrião número 3, que corresponde à expansão vertical do embrião 1, ou seja, uma ampliação, né, para cima do embrião número 1. Tá? E nós temos o embrião número 4, que corresponde à expansão vertical, mas aí já do embrião 2. Ou seja, imagine que eu tenho uma casa maior, que seria o embrião 2, no pavimento térreo, e eu precisei construir um segundo andar nessa casa. Então eu tenho uma casa com 2 andares maior. Na verdade, essas casas não se comunicariam. Então eu tenho, na verdade, uma casa embaixo e uma casa em cima. Esse seria o embrião 4. Tá? O conceito de módulo é um conceito em que aproximadamente um determinado embrião ele é composto por um número inteiro de módulos básicos. Tá? Por exemplo, o embrião número 1 ele corresponde a um módulo, apenas um módulo. O embrião número 2, como é mais ou menos o dobro do embrião número 1, ele corresponde a 2 módulos. O embrião número 3, como é a expansão vertical do embrião 1, ele corresponde também a apenas 2 módulos. Apesar de ser embrião número 3, ele corresponde a 2 módulos. E o embrião número 4, que é aquele embrião 2 com 2 andares, já que o embrião número 2 ele tem 2 módulos, e 2 módulos em 2 andares, então representaria 4 módulos. Tá? Outra definição importante é em relação à equipe fixa da obra. Você tem a equipe de obra, ok? Que atua fazendo os serviços de obra propriamente ditos, né? Trabalhando na construção. Você tem também uma equipe de apoio, que é a equipe que cuida de tarefas auxiliares, por exemplo, cuidar de crianças, limpeza, segurança, enfim, tarefas de apoio, lavanderia, por exemplo, tá? Tarefas de apoio à obra, tá? E ao mutirão. E você tem o que a gente chama de equipe fixa de obra. Tá? O que seria a equipe fixa de obra? Ela corresponde àquelas pessoas que não trabalham executando a obra propriamente dito, com a mão na massa, tá? Mas são necessárias ao acompanhamento da obra também. Então, por exemplo, o mestre de obras, que vai tomar conta da obra, o engenheiro, que vai olhar a obra, fiscalizar a obra, acompanhar a obra, o almoxarife, que é aquela pessoa que cuida do almoxarifado, né? Controla os materiais, etc. Algum funcionário administrativo. Então, essas pessoas compõem uma equipe fixa que deve existir independente do tamanho da obra, ok?
Para um projeto SHS, para as obras do projeto SHS, nós imaginamos uma certa equipe fixa para um conjunto de casas a serem construídas que vai até 100. Tá? Então, a partir de 100 casas, você teria que ter uma equipe fixa maior. Então, nós imaginamos inicialmente uma equipe que seria um engenheiro, um técnico de edificações, um almoxarife, uma pessoa para trabalhar na parte administrativa, um mestre de obras. Encargos sociais são gastos que são necessários para recolher benefícios sociais, né? Obrigações aí por exemplo, em relação à previdência social, fundo de garantia por tempo de serviço, encargos como férias, 13º, né? Dentre outros, tá? Que precisam ser recolhidos para aquelas pessoas que são funcionários efetivamente da obra. Tá? É importante que fique claro que as pessoas que estão trabalhando na obra dentro do mutirão, em princípio, elas não são funcionárias. Tá? A maioria delas é composta de voluntários, porque senão os benefícios do mutirão eles acabam. A grande vantagem do mutirão é que você possa ter a substituição de uma mão de obra que seria contratada, né, por uma mão de obra que seria da própria comunidade, portanto não teria esses custos, que seria o custo da contratação. Tá? Então as pessoas que trabalhem no mutirão como voluntárias, elas não são funcionárias do mutirão, então não incidem encargos trabalhistas sobre essas pessoas, porque também essas pessoas não ganham nenhum salário, tá certo? Agora, pode ser que seja necessário no mutirão a contratação de profissionais para compor as equipes junto com as pessoas que trabalham como voluntárias, certo? Então, nesse caso, na legislação brasileira, você precisa recolher também os encargos sociais, esses funcionários precisam ser registrados, ok? No regime CLT, tá? Isso aí precisa ser providenciado por um contador. Então é importante que a equipe de gerenciamento da obra, a equipe de administração do mutirão, que ela tenha uma pessoa, um escritório, né, uma assessoria contábil para cuidar também de toda essa questão burocrática. Tá?